e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés, ele respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Pode sentar aqui, filhos. Eu quero nessa noite refletir com os irmãos sobre o pão do céu, o maná, o cuidado, o zelo de Deus para conosco. Nós somos obra-prima de Deus. Eu me encanto com a palavra de Deus, me encanto em pensar que Deus, sendo autossuficiente, autoexistente, Deus, ele é atemporal. O que significa isso? Deus, ele é fora do tempo. Por isso Deus consegue olhar passado, presente e futuro, porque ele não está no tempo. Ele enxerga tudo isso. Deus, ele é eterno, incriável. Todas as coisas vieram à existência, e a Bíblia diz que ele chama a existência aquilo que não existe. Do nada, do vácuo, do vazio, ele criou todo esse universo. Bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias. E a Bíblia diz em Salmos, ele chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Nenhuma delas pode faltar diante da presença desse eterno e grandioso Deus. Nós, finito, pequeno que somos, como compreender essa grandiosidade desse Deus? Como conseguimos compreender o quão tremendo e maravilhoso é esse Deus? Mas ainda bem que esse Deus tão grande, tão magnífico, tão magnânimo, ele quis se revelar a nós. E se revelou através da sua palavra. Se revelou através do seu Filho, que veio morar e que veio habitar entre nós. Tudo que hoje nós conhecemos sobre Deus é porque ele quis se revelar a nós. Mas apesar de toda a nossa limitação, Deus, nessa infinitude de grandiosidade, nos deu algo mais ainda. Jesus, ele disse: eu vou preparar o lugar para vocês, mas eu vou enviar o Consolador para que fique convosco. E esse Consolador, ele nos guiará pela verdade. Sabe qual é a plenitude do Evangelho de Cristo? A plenitude do cristianismo é que o Deus que nós servimos, ele vem morar entre nós, ele habita em nós. A Bíblia é o único livro de toda a existência humana que o autor está presente com você. Quando você lê a Bíblia, você não está falando de um autor desconhecido, não. Você está falando do autor que pode estar ao teu lado, te auxiliando, te instruindo, te orientando, tirando todas as nossas dúvidas para entender a sua palavra. Essa é a grandiosidade de Deus. Ele se revela a nós. E isso se torna para nós um banquete. O comer da palavra, o se alimentar da palavra, o conhecer esse Deus maravilhoso que a cada dia tem prazer de se manifestar a nós. Esse Deus que jamais se escondeu do ser humano. Ao contrário, são os homens que fogem de Deus. São os homens que se distanciam de Deus. Deus está sempre disponível para todos os homens. Mas pastor, por que tanta desgraça à nossa volta? Por que tanto sofrimento? Por que tantas coisas que rodeiam? Não é por causa de Deus. É porque estamos em um mundo decaído, onde os homens fizeram escolhas erradas. Escolheram seguir os seus próprios caminhos, abandonaram os caminhos de Deus, abandonaram o conselho de Deus, abandonaram a orientação do Criador. Tudo que nós compramos na vida vem com manual. Não é assim? Tudo tem manual. E qual é a tendência que nós temos de estragar aquilo que nós compramos com tanto sufoco? O mal utilização. Na eletrodoméstico, no telemóvel, quando você acessa de maneira errada qualquer componente, pode destruir e pode estragar. E quando você vai dizer: a produção foi errada, a culpa é do produtor, ele vai dizer: não, você não leu o manual. Esse mundo hoje está estragado, é porque nós deixamos de consultar o manual. Há um manual de vida, há um manual para a família, há um manual para o patrão, para o empregado, há um manual para o filho, para o pai, para o esposo, para a esposa, há um manual de tudo que nós devemos viver. Aqui na palavra, a Bíblia é a nossa bússola, é o manual de vida, e Deus nos deu isso gratuitamente a nós.
Não pagamos pela salvação, não pagamos para ter comunhão com Deus. Pelo contrário, somos recebidos pela graça. O cetro de Deus está estendido. Tem um texto da palavra de Hebreus, capítulo 10, que diz que, ora, visto que a lei é apenas uma soma dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Sim. A lei é sombra das coisas futuras. E esse texto que acabamos de ler, e que eu quero analisar aqui com os irmãos, ele tem muito desse reflexo. É uma história que marca a vida dos israelitas, marcou eles, e para nós, irmãos, tem, até porque Jesus ele vai ratificar esse evento, ele vai confirmar essa história, e para nós ele tem um ensino muito forte. Por isso, com a tua Bíblia aberta, no capítulo 16, quando nós começamos a analisar o próprio contexto, verso 1, a Bíblia diz que partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. É interessante que o Espírito Santo, ele sempre fez questão de nos dar os detalhes, os nuances necessários para entendermos o propósito de Deus. Deus arrancou o povo dele do Egito com mão forte. Depois de quase 4 séculos de escravidão, que Israel esteve ali no Egito, debaixo do peso, da dureza dos faraós. Deus os arrancou, Deus os tirou. Mas tinha uma questão: eles eram escravos. Durante todo aquele tempo que ficaram ali, escravizados. E o ser humano, ele é adaptável. A sociologia diz como é produto do meio. Então, se você vive como escravo, você tem um coração escravo, você tem a mente de escravo, você pensa como escravo e vive como escravo. E é assim que esse povo saiu dali. Eles não sabiam o que era a liberdade. E é interessante que a Bíblia está dizendo aqui, definindo aos 15 dias do segundo mês, quer dizer, tem 45 dias. 45 dias que eles saíram do Egito, que viram o poder de Deus massacrar o Egito. Foram 10 pragas. Quando você assiste aquele filme, né, as 10 pragas do Egito, meu Deus, quando Deus retirou o povo dele, o Egito ficou completamente arrasado. Deus mostrou o seu poder dizendo: sou eu que mando no universo. Vocês podem ter os deuses, vocês podem ter os seus panteões, vocês podem ter os seus templos, podem ter o que vocês quiserem, mas quem manda no pedaço eu mando tudo. Os deuses egípcios foram totalmente humilhados diante do poder do Senhor. Todos os deuses foram humilhados. E o último, que é desta praga, foi a morte do primogênito. Mas pastor, o que tem a ver a morte do primogênito? O quê? É tudo. Porque o filho do faraó morre. O faraó era uma divindade, o faraó era Deus. Ele não conseguiu proteger nem a casa dele, quanto mais o Egito. Deus entra dentro da casa de faraó e mata o próprio filho dele. Mas por quê? É para Deus mostrar: eu tenho poder. Eu é que mando nessa terra. E diante dessa humilhação, faraó tem que colocar a nação de Israel para fora e vai embora. E o povo dizendo: olha, se você não mandar esse povo embora, o Egito fica destruído. O faraó teve que reconhecer: eu não sou Deus. Achava que era Deus, mas o Deus de Israel entrou dentro da minha casa e levou meu próprio filho. Pastor, mas seria injusto Deus matar o filho do faraó? Olha, mas quantos filhos de Israel que o faraó matou? Quantos filhos de Israel que foram jogados no Nilo? Quantos filhos de Israel que foram passados a espada? Deus apenas estava fazendo justiça e mostrando para o Egito o seu grandioso poder. Mas voltando para o texto, a Bíblia diz que esse povo que viu Deus humilhar o Egito, que viu Deus fazer coisas tremendas, e o ápice de tudo, para mim um dos maiores milagres da Bíblia, Deus abriu o mar vermelho. Em um tempo em que pela qual o impossível, eles estavam num beco sem saída, monte do lado, monte do outro, um exército atrás e o mar à frente. Não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. E Deus então solta o vento. Deus abre o mar, Deus abre um caminho no meio do mar, e o povo de Deus passa. Esse povo assistiu, eles viram tudo isso. Mas a Bíblia aqui está dizendo,
no verso 2, do capítulo 16, da seguinte maneira: toda, não é alguns, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Isso é coisa nossa, irmão. É coisa de ser humano. Nós somos tendenciosos a murmurar, a reclamar. Somos ingratos por natureza. A gratidão é uma virtude que nós desenvolvemos. Porque por natureza nós somos ingratos. Nós achamos que nossos pais são obrigados a nos dar as coisas. Nós achamos que sempre as pessoas têm que nos servir. É uma tendência humana. Essa parte carnal do pecado em nós nos faz achar que o mundo tem que nos servir e se prostrar com nós. Então gratidão é uma virtude que você desenvolve. Você aprende a ser grato. Obrigado, meu pai e minha mãe, porque você me criou, porque você me deu. Obrigado pelo quarto que eu tenho, pela casa, pela comida que eu comi. Obrigado aos professores que me ensinaram, que me deram a possibilidade de ler, de escrever. Obrigado pelo meu primeiro emprego, foi onde eu tive o meu primeiro salário. Sim, isso é gratidão. Então você vai desenvolvendo essas coisas. Mas, se não desenvolver, seremos sempre pessoas ingratas. E sempre acharemos alguém culpado das nossas misérias. E a Bíblia aqui está dizendo que eles consideraram que Moisés e Arão eram culpados dessa situação agora. A nossa descrença no poder de Deus, no fazer de Deus, nos leva às vezes a murmurar e a reclamar das pessoas que mais nos amam, que mais cuidam de nós. Moisés estava ali cuidando deles, e eles se levantam. E o pior, com acusações falsas. O verso 3 diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Meu Deus, que coisa! Eles estão dizendo que queria ter morrido lá no Egito. Essa síndrome aqui deles, de coitadinhos. Olha o que eles dizem: quando estavam sentados juntos às panelas de carne, comíamos com a vontade, como era escravo. Que mentira! Sabe, eles estão dizendo assim, eles estão pensando como se eles fossem os faraós do Egito. Não, eles eram escravos, humilhados, maltratados. E agora estão dizendo que sentava, tinha churrasco e comia pão à vontade. Às vezes o nosso coração nos trai e nos faz nos colocar em posição de tanta ingratidão que nos faz mentir para nós mesmos. Tentamos mentir para nós mesmos. E aí eles acusam Moisés e Arão: pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Meu Deus, não foi para isso que eles estavam ali. Eles estavam ali para ver o milagre de Deus. Eles estavam ali para poder desfrutar de uma terra que manava leite e mel. Era essa promessa de Deus. Deus havia prometido para Abraão e Deus agora estava cumprindo essa promessa. Mas eles estavam murmurando, reclamando, dizendo: não, está tudo errado. Você vai colocar seus 12 pontos quando aqui dentro está com problema. O mundo todo à nossa volta está tudo errado. Só que nós não reconhecemos isso. E sempre vamos achar: não, o problema está na minha filha, está na minha filha, está na minha nora, está na minha neta, está no doutor, está no cantor. Mas eu enxergamos: não, o problema está aqui dentro. As coisas são em desordem. E pelo fato das coisas serem em desordem dentro de nós enxergamos tudo nublado à nossa volta, tudo está cinza, está sem cor. Perdeu-se o colorido. E é assim que está o coração do povo de Deus. Eles esqueceram-se das grandes maravilhas que o Senhor fez e realizou. E agora lá estão eles, murmurando, reclamando. Mas, bendito seja Deus, irmãos. O Salmo 103 diz assim: tem um verso que eu sou apaixonado: Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. Ele não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ai de mim, ai de nós, se Deus nos tratasse com justiça naquilo que merecemos. Olha quantas falhas, quantos erros que cometemos. Mas Deus não nos trata assim. Ele nos trata como um Pai bondoso, amoroso. Ele nos trata com a ternura que Ele tem por cada um de nós. E é por isso que quando eu olho para a palavra, Deus poderia dizer: chega para esse povo. Não. Mas Ele faz o quê? Verso 4 diz: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu contra vocês, e o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se ando na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhe nos outros dias.
Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Você está dizendo aí? Vocês estão reclamando que eu sou rápida. Não sou eu, é Ele, é Deus. A grande lição, irmão, que nós temos que ter aqui: cuidado com aquilo que reclamamos da nossa falta. Deus teve o controle de todas as coisas. Os homens os homens falham, mas Deus não perdeu as rédeas do mundo. Ele tem o poder de levantar e de abater. Eu continuo crendo que por mais maldade que os homens possam cometer e fazer, Deus ainda continua sendo Deus. E eu não posso me deter e achar que o mundo vai desabar por causa de pessoas. Ele continua sendo Deus. Os homens passam. Salmo 90 diz que a vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso tem fada e canseira. Já faz 2000 anos que Jesus veio à Terra. E é interessante nós olharmos. Cadê os grandes homens da Terra? Os poderosos? Cadê os grandes Césares? Os semideuses? Todos eles viraram pó. Somente o Senhor permanece para sempre. Nós, um dia, se Jesus não voltar, também iremos nos tornar pó, pois somos pó. Do pó viemos e para o pó retornaremos. Eu me lembro de alguém que escreveu um poema muito forte, que ele diz: olha, não importa a casa que você mora hoje, daqui 100 anos, como é que vai ser? A roupa que você veste, o carro que você dirige, as coisas que você possui daqui 100 anos, o que elas vão significar para você? Não importa. Não importa se a pessoa morou numa caserna ou se morou numa mansão. Ambos, o que morou numa mansão, o que morou na caserna, vão estar debaixo da terra. O que dirigiu um carrão e o que andou a pé vai estar debaixo da terra do mesmo jeito. O que teve uma saúde de aço, era um atleta, e aquele moribundo doente, também todos estarão plantados debaixo da terra. É por isso que nós temos que nos preparar e entender: eu vou voltar para Deus. A Bíblia diz que o pó retorna ao pó, e o Espírito retorna para Deus que o criou. E infelizmente a nação de Israel estava desconhecendo o seu Criador, aquele que os formou, aquele que fez tudo por eles. Mas ainda assim, Deus, a sua infinita graça, trata eles com brandura, com amor. Deus, ainda que nós pecamos e erramos, irmãos, Ele continua sendo gracioso, irmãos. Nesse tempo da graça, Deus não nos abandona. Ele sempre está ali com sua mão de poder, de graça, de misericórdia, nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. E quando eu vejo aqui Deus dizendo: olha, eu vou vos dar o pão do céu. Isso aqui é mais do que um milagre. É uma provisão extraordinária. Porque Deus já tinha arrancado eles do Egito. Deus já tinha libertado. Agora Deus está dizendo: eu vou sustentar vocês. É mais do que libertar. É mais do que comprar. É mais do que redimir. É dizer: olha, eu ainda vou manter vocês. Vocês podem não merecer, mas eu quero sustentar vocês. E quanto tempo durou isso? Absurdamente 40 anos. Por 40 anos Deus sustentou esse povo completamente. No capítulo 16, no verso 35. Qualquer irmão ou irmã, leia para nós. Capítulo 16, versículo 35. Olha o que diz a palavra. Comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. 40 anos, 4 décadas, uma geração. É mais que um milagre. Deus estava dizendo: eu vou sustentar vocês. No deserto vocês não vão passar fome. E essa grandiosidade dessa operação de Deus nos mostra que Deus todos os dias está cuidando de nós, irmãos. Tem um Deus no céu que cuida de nós. Ai de nós se não fosse essa providência divina. O Salmo 124, que é uma declamação da grandiosidade de Deus, diz assim: se não for o Senhor, ai de mim. E aí o salmista vai dizendo lá: se não fosse o Senhor, eu já estaria despedaçado. Se não fosse o Senhor, eu estaria destruído. Sim, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Levantamos.
o nosso corpo a complexidade. Eu amo a questão da biologia, eu não tive tempo de estudar, mas a biologia é algo lindo. Você pensar na anatomia humana, todo o funcionamento de ossos, nervos, tendões, tudo isso funcionando por um cérebro. Coisas abstratas que quase se tornam inexplicáveis. Pense, cada um de nós somos tão individuais que a íris dos nossos olhos é única. Temos 8,2 bilhões de pessoas sobre a Terra. E cada ser humano dessas 8,2 bilhões de pessoas tem uma íris diferente. Nós temos uma impressão digital, escuta, que não tem ninguém que tenha, nem vivo e nem morto. Deus, ele faz unicamente cada um de nós mediante o seu poder. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós conhecemos. E voltando para o texto da palavra, mesmo com o povo murmurando, mesmo com o povo reclamando, mesmo com o povo ainda não com o coração totalmente entregue ao Senhor, Deus disse que haveria de fazer grandes coisas por ele. O verso 9 do capítulo 16 diz assim: então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Gente, é fantástico pensar nisso. Que mesmo o povo errando, falhando, mesmo o povo fazendo todas essas murmurações e reclamações, ainda assim, Deus manifesta a sua glória. Qual é a lição que temos para nós? Mesmo quando você amanhece naquele dia, que você reclama, o carro não funcionou, ou o ônibus atrasou, o cliente que não chegou, a tinta que faltou, ainda assim, Deus lá no céu, ele continua manifestando a glória dele para nós. Ele não nos trata segundo o nosso pecado, ele não nos trata segundo os nossos posicionamentos errados. Isso é chamado o tempo da graça. E essa graça infinita. E existem alguns nuances, alguns detalhes aqui sobre o maná, que é algo muito lindo. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, ele ordenou para esse povo. Vamos olhar o verso 16, que diz assim, capítulo 16, verso 16: isso é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue colher, 2 litros por cabeça, segundo o número das pessoas. Cada um pegará para todos que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, e nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Quem às vezes pegava um pouco mais, não ia sobrar. E quem pegava um pouco menos, a provisão dava para todos. Deus sustentou essas famílias durante todo o período de 40 anos em que, pela qual eles estiveram no deserto. Mas tem uma questão aqui, amados, que enquanto eu estava a meditar, a pensar, como Deus é detalhista em alguns nuances para trabalhar a fé no nosso coração. Deus disse que todas as manhãs, quando as pessoas abriam suas tendas, né, eles são tendas, eles não têm casa, eles são tendas. Quando abrem suas barracas, lá do lado de fora, tem uma névoa. É como se fosse uma geada. Na porta de todo mundo estava ali o maná para todos. E cada um iria ali pegar e recolher. Nas versões de Gomer, né? O Homer. Mas aqui na minha versão já atualizada diz 2 litros. Então cada pessoa ia pegar 2 litros. Escuta. E Deus estabeleceu que diariamente você não poderia pegar para guardar para amanhã. Porque se você pegasse para guardar para amanhã, no outro dia, iria cheirar mal. Olha o que diz a palavra, o verso 24. Que algumas pessoas pegaram mais e guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: como isso hoje? Pois hoje é sábado, dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada para recolher. Olha, observa o detalhe. O que está ocorrendo aqui? Todos os dias eles iam recolher maná. E não podia deixar sobrar, porque se deixar sobrar, ia dar bicho e ia cheirar mal no outro dia.
Porém, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, 5 dias seguidos era dessa forma. Agora no sexto dia, na sexta-feira, você pegava uma porção dobrada. Você pegava 2 vezes. E qual é o milagre? Se você pegasse no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, no outro dia estava tudo estragado, cheirando mal. Mas no sexto dia, se você pegasse o dobrado, quando você acordava no 7º dia, ele estava perfeito. Ele estava pronto para ser comestível. Por quê? Porque Deus tinha estabelecido o sábado como descanso. Mas pastor, qual é o sábado? Escuta, Israel foi escravo durante todo aquele período de quase 4 séculos. Escravo. E qual é o tempo de trabalho do escravo? Segunda, sexta, sábado, domingo, segunda. Eles não tinham tempo. E quando Deus estabelece que o 7º dia era o descanso, Deus está dizendo: ei, eu já libertei vocês. O 7º dia vocês não vão fazer nada. Vocês só vão celebrar. Tem um Criador que me libertou. E agora o sábado é só para cultuar a notícia. Foi essa aliança que Deus fez com a nação de Israel. Por isso o sábado é um dia que Deus estabeleceu para Israel, porque eu vos tirei da escravidão. E o sábado vocês vão celebrar. Vocês eram escravos e agora vocês são livres. É essa lembrança que Deus trazia para eles. E eles podiam então no 6º dia, o verso 22 diz, no 6º dia colher o alimento em dobro, 4 litros para cada um. E no outro dia, eles estavam tudo pronto para ser comestível. Como explicar isso? Como explicar aquilo que deveria se estragava nos outros dias, mas no 6º dia não estragava? Agora tem algo mais também, que me chama a atenção ainda sobre essa preservação de Deus. No verso 33. No verso 32, Moisés disse: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 de varão. Dele você pegará 2 litros. Guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para guardar. Então, aqui é mais esplêndido ainda, porque a durabilidade do maná era diária. No 6º dia se tornava 2 dias, na sexta e no sábado. Agora, no caso de Arão, quando ele pega um pote de maná para colocar dentro da arca da aliança, isso vai durar dezenas e centenas de anos. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Qual é a beleza de tudo isso, queridos? Quando eu estou em obediência a Deus, pode tudo deteriorar à minha volta, mas eu estou preservado por Deus. É por isso que o Salmo 91, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, somente com teus olhos você vai olhar e ver a recompensa possível, porque o Senhor te guardará, te livrará de mal. O pote de maná ficou dentro da arca, preservado durante centenas e centenas de anos, guardados. E se considerarmos que a arca da aliança foi escondida por Jeremias, está lá até hoje, preservado durante milênios. Por quê? Porque Deus disse que faria isso. Qual é o outro segredo que eu aprendo? Quando eu estou em Deus, eu sou preservado diante do Senhor. Como viver uma vida santa diante de tanta impiedade? Porque a grande fala das pessoas mas a pessoa se tornou crente, mas ela comete pecado. A pessoa é pastor e faz isso. Queridos, o que importa é o que você vive. Não importa quem está deteriorando, quem está apodrecendo, quem está fedendo, não. O que importa é que a sua vida está na arca da aliança. E a sua vida vai ser preservada. Quando você quer ter uma vida santa, pura diante de Deus, a nossa regra não são as pessoas, a nossa regra é Deus. É Ele, é Jesus. É por Ele que nós pedimos a nossa perfeição, o nosso caráter. E cada dia nós queremos ser semelhantes a Ele, a Jesus. Ser semelhante a Cristo. Então não importa quem está caindo. Hoje eu vejo quanto escândalo do Evangelho. Quantas pessoas que se corromperam. Quantos manás que estão fedendo. Que estão exalando mau cheiro. Mas aqueles que estão diante do Senhor na arca
vão ser preservados, vão ser resguardados e não apodrece. Não vai se corromper por causa da presença do Senhor. E durante esses 40 anos, o povo de Deus desfrutou desse milagre de Deus. Aí tem um ponto aqui também que me faz refletir. Chegou o momento da caminhada deles, que eles abriam a tenda, já não entendia que era milagre. Sabe por quê? Se acostumaram. Se acostumaram. Todo dia está ali. Todo dia está ali. Acontece conosco. Nós nos acostumamos com o cuidado de Deus e nos esquecemos. Tem um fato que me marcou muito, assim, uma história de um senhor que no período da pandemia, aos seus 90 e tantos anos de idade, ele passou muito mal e ele foi levado, né, para o hospital e socorreu nos Estados Unidos, e lá sabe-se que todo o processo médico é pago. E aquele homem foi levado para, ele teve que passar uma noite na UTI. E aí colocaram os aparelhos para ele respirar, porque ele não tinha condição de respirar sozinho. E depois que ele passou uma noite ali, ele teve a sua alta, e o médico disse: olha, está tudo bem contigo? Por favor, passa lá na secretária e faz a sua assento. E aí, quando a moça, a secretária, preparou para ele ali o valor que tinha sido feito e entregou para ele, e que ele olhou aquele homem e começou a chorar. Era $3.000. Mas ele chorava copiosamente, desesperadamente. E aí aquela moça já não sabia, pensando: o senhor, por favor, o senhor vai passar mal dessa forma. Olha, se o senhor tiver o dinheiro, não tem problema, eu vou chamar o médico, vou conversar com ele. Depois o senhor paga, por favor, nós queremos que o senhor saia daqui bem. E ela saiu correndo, chamou o doutor. O senhor está muito emocionado lá. E aí o médico veio, abraçou ele e disse: olha, vamos fazer assim. Se o senhor não tem o dinheiro, não tem problema. O hospital vai arcar com isso, né? O senhor pode pagar posterior. Se o senhor não puder pagar também, fique bem. E aquele homem lá disse: não, eu tenho dinheiro para pagar. Eu não estou chorando por causa do valor que eu tenho que pagar. Eu só estou chorando porque eu estou pensando. Durante 90 anos da minha vida, eu dormi noites e Deus me deu ar para respirar. E eu nunca agradeci a Ele por isso. O dia que eu precisei do superficial, custou $3.000. Se eu tivesse que pagar a Deus, é impagável a minha dívida com Ele. Ele cuidou de mim esse tempo inteiro. Eu respirei todas essas noites sem ser grato a Ele. Deus não nos trata segundo, amados, são nossos ingratidões. Ele sempre está cuidando de nós, mesmo quando nós falhamos, em não reconhecer o quanto Ele cuida de nós. E o povo de Israel, eles se acostumaram a abrir, te enganar todos os dias. E nós também acontece isso conosco. Nos acostumamos com o cuidado de Deus, com os milagres de Deus, com a provisão de Deus, a ponto de não sermos gratos a Ele pelas grandes coisas que Ele tem feito por nós. Diariamente Deus tem cuidado de nós. E para nós caminharmos para encerrar a palavra, o texto de Êxodo, capítulo 13, tem uma coisa aqui que é fantástica. Capítulo 13, versículos 20, 21 e 22, diz assim: os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deu para mim, isso é extraordinário. Extraordinário. Deus se manifestou de maneira contínua, uma presença real entre eles durante o dia. Às 12 horas do dia, lá tinha uma coluna de nuvem. A referência dizendo: estou aqui. Quando escurecia, anoitecia, era a coluna de fogo que estava ali. Tá, mas qual é o sentido disso? Entenda, deserto, dependendo do período do ano, ele pode chegar a 50 graus. Aquela coluna de nuvem durante o dia é o ar-condicionado de Deus, se pudermos dizer assim. É Deus quebrando o calor, criando um ambiente pelo qual pudesse ser mais fresco para o seu povo.
Só que o deserto, ele é assim: durante o dia, calor escaldante, mas à noite, a temperatura cai, chegando às vezes a 0 grau. Mas à noite não era mais coluna de nuvem, era coluna de fogo. Deus aquecia o seu povo durante a noite. Tem um aquecedor ligado para todas aquelas pessoas não sentirem frio. Assim é Deus. Nos dias frios da vida, nos dias gélidos, nos dias que passamos, parece que estamos sozinhos, solitários, tem a presença do Espírito Santo que nos aquece. Aquele tapinho no ombro de Deus dizendo assim: você não está sozinho não, estou contigo, estou com você. Né, Belinha? Você sente o abraço de Jesus? Não é isso? Sim, a Belinha falou conosco que teve um dia ela sentiu Jesus abraçando ela. Mas é assim mesmo. Esse calor da coluna de fogo que chega e nos aquece. E nos dias de calor, de tribulação, onde parece que está tudo errado, a cabeça vai explodir, aí vem essa brisa de Deus, essa nuvem, coluna de nuvem, que nos afaga, dizendo: calma, calma. O salmista, entendendo isso, ele diz: ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Esse refrigério que Deus nos proporciona é como coluna de nuvem. Hoje nós não temos uma coluna de nuvem e não temos uma coluna de fogo, mas temos a presença do Espírito Santo, que vem morar, que vem habitar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Paulo, quando ele vai falar sobre essa presença do Espírito Santo, é muito lindo. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando ele vai externar, expressar, e ele diz que nós fomos alcançados de maneira tão tremenda. No verso 1 do capítulo 8, ele diz que nenhuma, agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação, não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas Paulo fala ainda mais acerca dessa presença de Deus. A presença do Espírito Santo em nós, irmão, nos traz uma novidade de vida tão tremenda, tão maravilhosa. O verso 9, Paulo diz: olha, vocês, porém, não estão na carne, capítulo 8, versículo 9 de Romanos, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Quem pertence a ele, o Espírito Santo vem habitar, vem morar. Paulo, ele diz assim, verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivesse obrigado a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Olha o 14: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados, coluna de nuvem, coluna de fogo, porque somos filhos. Filhos de Deus. O verso 15 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A palavra de Deus é esse alimento maravilhoso, né, que traz para nós essa satisfação. O verso 26, Paulo diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei orar, eu estou numa situação que eu não sei nem me pedir. A Bíblia está dizendo aqui: o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a presença da coluna de nuvem, da coluna de fogo, mas não mais visível, mas o Espírito Santo, muito maior, muito mais sublime de tudo aquilo que o povo de Israel experimentou. Hoje Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida. O Senhor Jesus, quando ele faz um relato, que ele vai ratificar essa parte da história, no capítulo 6, versículo 31, ele vai falar para os judeus que estavam à sua volta. Ele diz da seguinte maneira, capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 31, Jesus disse: em verdade vos digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então me disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo: está pensando para Moisés se demarrar para vocês que deu pão do céu? Não, quem deu foi meu Pai. E ele está dizendo: e é o verdadeiro alimento sou eu. Eu sou o pão da vida. E ele está ensinando para essas pessoas aqui que o propósito dele é que ele veio trazer a fonte de alimento para todo homem. O verso 47, ele diz assim: em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. E ele vai explicar: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu te darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus choca aquelas pessoas, porque as pessoas ouviram o milagre, dizer que o povo comeu 40 anos maná no deserto. E agora Jesus choca eles dizendo: olha, tudo bem, eles comeram, alimentaram a sua carne, mas morreram. Aí ele está dizendo: eu vim para que vocês comam da minha carne, de mim como pão, e vão viver eternamente. Só que eles não conseguiam. Bugou a mente deles entrou em parafuso, porque eles não conseguiam entender. Mas como assim? Todas as pessoas morrem, mas Jesus estava falando da esperança da vida eterna. Todo homem ele morre, mas quando ele tem a sua fé baseada em Jesus, ele tem a certeza da ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição não tem nada a ver com a reencarnação. Reencarnação é a pessoa voltar em outro corpo. A ressurreição é o mesmo corpo, restituído, reconstruído, glorificado, onde vamos viver eternamente com Deus. E é essa promessa que Jesus está falando. Ele choca as pessoas. As pessoas ficam ali meio que extasiadas, estarrecidas com aquilo que Jesus está falando. E ele continua dizendo: olha, verso 53: em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come, 54, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Verso 57: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão, viverá eternamente. E é isso que nos motiva a cada dia caminhar com o Senhor. Não é porque não temos problemas, não é porque não temos dificuldade, não. É porque nós temos essa esperança eterna, que Jesus, ele é o pão da vida. É aquele que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração. E Jesus, ele deu, quando Satanás o tentou para comer, transformar pedras em pão, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então somos alimentados pela pessoa de Cristo, somos alimentados pela palavra de Deus. É o alimento que nutre o nosso coração, a nossa alma. Hoje é um vazio no mundo, vazio imenso, que as pessoas tentam preencher através das religiões. Religião vem do termo religião, religar. E a tentativa do homem, o homem ele tem dentro de si esse sentimento religioso. E o religar, é religar o homem com Deus. Porém, o homem, como disse Atos 17, ele vai tateando. Paulo, quando ele chega na Areópago, ele fala que os homens tateando estão à procura de Deus, como cegos. E qualquer buraco que acha, eles acham que é a porta. E por isso hoje nós temos a Índia com 33 milhões de deuses. Nós temos hoje milhares e milhares de religiões. Tudo isso em busca na tentativa de encontrar Deus. Porém, nós só temos um caminho. O caminho de Jesus. Não tem outra forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode vir ao Pai e não ser por mim. E qual é, pastor, qual é a convicção que você tem disso? A diferença é que em todas as religiões, as pessoas elas vão venerar culto, prestar qualquer devoção a uma divindade. Mas é tudo externo. O cristianismo é o único, onde o próprio Deus que você serve tem morado dentro de você. Ele confirma,
diz, acabamos de ler aqui em Romanos 8,14, o próprio Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é essa certeza, essa convicção que nos faz caminhar, avançar dia após dia, convictos que nada temeremos, que haveremos de avançar, que haveremos de continuar até a grande volta de Jesus. Eu sou o pão da vida, assim disse o Senhor Jesus. E para nós, vamos participar da ceia agora, é lembrar do que Jesus ele ensinou. Jesus ele disse que os israelitas comeram o pão no deserto, morreram, pereceram. E ele disse: quem te disse por mim também viverá. Paulo, quando ele foi falar para a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, é muito lindo o que Paulo disse, porque ele recebeu tudo por revelação. Paulo não andou com Jesus, ele se converteu possivelmente quase uma década depois de Jesus ter morrido. E o que ocorre? Ele tem uma revelação. No capítulo 11 de 1ª carta aos Coríntios, no versículo 23, Paulo ele vai explicar e dizer: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pega o pão, e tendo dado graça, ele vai partir o pão. E ele diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. Faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pega o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Na nova aliança do meu sangue, faça isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E o verso 26 ele termina dizendo: porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos exatamente relembrando que fomos comprados, fomos resgatados. O povo de Israel, eles celebravam a Páscoa, porque a Páscoa lembrava a retirada deles do Egito, que Deus matou os primogênitos e eles saíram como um forte do Egito. E nós celebramos a ceia para lembrar que nós saímos do cativeiro de Satanás, do pecado, das nossas próprias tendências pecaminosas, fomos libertos. E hoje nós celebramos isso a vida. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Pai bendito, eu quero te agradecer. Bendizer o teu nome, Senhor, porque mesmo sendo nós indignos e não merecedores, fomos tremendamente alcançados por graça, alcançados pelo teu infinito e eterno amor. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos acolheu com tua mão poderosa. O Senhor nos arrancou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e nos deu vida, vida eterna. Eu quero te bendizer, Deus, e te agradecer. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque hoje temos o privilégio de te chamar de Pai. Somos filhos mediante esta graça bendita e infinita. Senhor, nesse momento que celebraremos a ceia do Senhor, ó Deus bendito, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa vida, Deus. Renova-nos diante de Ti, pois o Senhor é o Deus que nos comprou, que nos redimiu,